Você já parou para pensar por que Padre Pio, mesmo carregando as chagas de Cristo em seu próprio corpo, tremia de humildade toda vez que se aproximava do altar? Para ele, a Eucaristia não era apenas um rito bonito ou um símbolo distante. Era o próprio Jesus vivo, ardente de amor, esperando o sim de almas muitas vezes frias ou distraídas. Ele dizia que se as pessoas compreendessem verdadeiramente o que acontece em cada missa, as igrejas seriam tão lotadas que a polícia teria que conter a multidão. Mas não. Grande parte do mundo passa por essa dádiva sem sequer baixar os olhos, sem o menor temor ou gratidão. Padre Pio via isso com dor no coração e com uma paixão ardente por despertar quem ainda dorme na tibieza. Ele não queria devotos superficiais, mas adoradores em espírito e verdade, capazes de enxergar o corpo e o sangue de Cristo com reverência que faz tremer. Ele não tinha medo de dizer que muitos recebem Jesus na Eucaristia em estado de pecado, sem sequer considerar a confissão. Ele chamava isso de traição repetida ao amigo divino. Para Padre Pio, cada comunhão sacrílega era uma lança no lado de Cristo. Ele ensinava que o demônio ri quando almas se aproximam do altar sem arrependimento, convencidas de sua própria justiça. Por isso ele implorava: preparem-se bem para receber Jesus, limpem o coração com a confissão frequente, rezem, meditem na paixão. Ele queria que cada comunhão fosse um encontro transformador, não um gesto automático ou social. E dizia ainda que o demônio não teme quem apenas fala de Deus. Ele teme quem vive unido a Cristo na Eucaristia, quem se faz morada pura para o Senhor. Esse era seu apelo mais urgente. Purifiquem-se, recebam Jesus dignamente, amem o que ele lhes oferece. Padre Pio enxergava na Eucaristia uma fonte inesgotável de forças para as batalhas mais árduas. Ele mesmo enfrentava tentações violentas, ataques físicos e espirituais do maligno. Mas ele sempre dizia que nada era mais aterrorizante para o demônio do que uma alma que comungava com fé e amor. Para ele, a comunhão não era um prêmio para os santos, mas um remédio para os doentes que se reconhecem enfermos e suplicam cura. E o médico divino não rejeita quem se aproxima com humildade e confiança. Ele contava que muitas curas, muitas libertações interiores e milagres que presenciava vinham dessa fonte silenciosa, uma comunhão bem feita. Ele implorava aos seus filhos espirituais que não se afastassem do altar, mesmo que caíssem 1000 vezes. Bastava levantar, confessar-se e voltar. Pois o inimigo quer te convencer de que você não é digno, mas Jesus quer te tornar digno com seu amor. Para Padre Pio, a missa não era um evento social ou um compromisso dominical. Era o Calvário tornado presente, a paixão viva de Cristo ofertada por amor. Ele mesmo chorava no altar, absorvido no mistério, sofrendo com Cristo pelas almas. Ele dizia que quem participa da missa sem pensar no preço do sacrifício está desperdiçando o maior tesouro já confiado aos homens. Ele ensinava que cada missa tem valor infinito, que mesmo uma única, assistida com devoção, poderia santificar um pecador endurecido. Mas ele lamentava que muitos chegavam atrasados, conversavam ou saíam antes do fim, sem perceber que estavam diante do céu na terra. Para Padre Pio, esse era um dos maiores dramas espirituais do mundo moderno, perder o senso do sagrado. Ele não suavizava as palavras para agradar, ele gritava com amor exigente: acordem, reconheçam o valor da Eucaristia antes que seja tarde demais. E hoje, se você me escuta, Padre Pio ainda te fala como um pai amoroso e firme. Ele te pergunta: você sabe quem você recebe? Você o deseja de verdade? Está disposto a mudar sua vida para honrá-lo?
porque ele não queria apenas devotos que rezam com os lábios, mas corações consumidos de amor. Ele acreditava que a renovação da igreja passava por fiéis que vivessem centrados na Eucaristia, que transformassem cada comunhão em conversão. Ele sonhava com um povo humilde e contrito que se aproximasse do altar com lágrimas nos olhos, reconhecendo a própria miséria e suplicando misericórdia. Para ele, a Eucaristia era a maior prova de que Deus não desiste de nós, e sua missão era fazer com que ninguém se aproximasse desse mistério sem ser tocado no mais profundo da alma. Você que me ouve, talvez se pergunte, por que tanto rigor? Por que Padre Pio era tão inflexível quando falava da Eucaristia? Porque ele via o que nós não vemos. Ele tinha consciência sobrenatural de que cada missa é o sacrifício do Calvário tornado presente, não uma repetição simbólica ou uma memória vaga. Ele sentia na própria carne as dores da paixão, experimentava o peso dos pecados que oferecia ao Pai em expiação. Para ele, cada altar era um Gólgota e cada comunhão um encontro direto com o Cordeiro imolado. Ele não suportava ver as pessoas chegarem distraídas, conversando, rindo, como quem vai a um espetáculo. Ele dizia que o diabo não se importa em ver igrejas cheias se as almas estão vazias, e que não há blasfêmia maior do que comungar sem fé ou arrependimento, transformando o maior presente de Deus em julgamento para a própria condenação. Padre Pio nos chamava a despertar dessa indiferença mortal. Ele contava que chorava diante do altar, não apenas pela alegria de estar com Jesus, mas pela dor de ver tantos o desprezarem. Ele dizia, se vocês soubessem quem está no sacrário, não o deixariam nunca sozinho. Para ele, a presença real não era metáfora, era uma realidade gritante, que exigia reverência, silêncio e adoração. Ele insistia para que os fiéis meditassem na paixão antes de comungar, porque só assim poderiam entender o valor daquele corpo entregue e sangue derramado. Ele queria corações dilacerados pela gratidão e pelo arrependimento, não rostos frios ou corações distraídos. E ele mesmo se preparava horas antes para celebrar ou comungar, não por orgulho, mas por sentir-se indigno de tocar o Santíssimo com mãos manchadas de miséria humana. E quantas vezes ele alertava que o maior triunfo do demônio é banalizar a Eucaristia. O diabo não precisa fechar igrejas, basta esvaziar os corações dos fiéis, fazer com que pensem que é só um pãozinho, que é só um gesto simbólico, que não é preciso mudar de vida para recebê-lo. Padre Pio dizia que o inferno se alegra quando um pecador comunga sem confessar-se, porque sabe que isso fere o coração de Cristo mais do que qualquer ofensa vinda de fora. Ele não queria assustar por gosto mórbido, queria salvar almas, despertá-las antes que fosse tarde demais. Por isso clamava, vão se confessar, limpem suas almas, ofereçam a Jesus um coração digno, mesmo que pobre e quebrado, mas sincero. Ele acreditava que um fiel que comunga com arrependimento sincero se torna um gigante espiritual, porque carrega o próprio Deus em si. Padre Pio também via a Eucaristia como arma contra o mal. Ele dizia que o diabo foge da alma que comunga com fervor, porque ali habita o Rei dos Reis. Quantas vezes ele foi visto em luta aberta com demônios que o agrediam fisicamente, mas ele não desistia de celebrar a missa. Era no altar que ele encontrava forças. Ele dizia que cada comunhão bem feita era como um golpe direto no inferno. Ele ensinava que o rosário e a Eucaristia eram as armas invencíveis do cristão, mas alertava: não adianta rezar 1000 rosários e comungar todos os dias se seu coração está em pecado e você não quer mudar. Ele exigia autenticidade. Para ele, a fé sem conversão era estéril e a comunhão sem arrependimento era uma traição. Por isso, ele insistia tanto na confissão frequente. Ele dizia que era o banho da alma,
necessário para vestir-se de pureza antes do banquete. Ele passava horas no confessionário, não por vaidade, mas porque queria preparar o maior número de almas possível para a comunhão digna. Ele sabia que não bastava encher a igreja de gente, era preciso encher os corações de graça. Ele via cada confissão bem feita como uma vitória sobre o inferno, e cada comunhão santa como um passo a mais rumo ao céu. Ele chorava pelas almas que se acostumavam a viver em pecado mortal, como se nada fosse, e suplicava: por favor, não recebam Jesus indignamente. Ele não quer sua perfeição, ele quer seu arrependimento. Para Padre Pio, essa era a verdade desconhecida e muitas vezes rejeitada. A Eucaristia é remédio e fogo. Cura quem se abre com humildade. Consome quem se aproxima com soberba. Padre Pio costumava dizer que, se as pessoas compreendessem de verdade o valor de uma única missa, estariam dispostas a viajar quilômetros a pé ou suportar o frio mais cruel só para participar. Ele mesmo chorava antes, durante e depois de celebrá-la, não por sentimentalismo, mas por sentir em cada fibra da alma o peso do sacrifício do Calvário que se renovava sobre o altar. Ele via com os olhos da fé a paixão de Cristo viva diante de si, os cravos, a coroa de espinhos, o sangue que jorrava pela salvação do mundo. Ele falava com lágrimas nos olhos. A missa é o Calvário, não existe nada mais sublime na terra. E, no entanto, lamentava o fato de muitos assistirem de forma fria, quase entediada, sem reconhecerem a dádiva que recebiam. Para ele, essa era uma das tragédias espirituais mais dolorosas de seu tempo. Ele não tinha medo de dizer a verdade. Alertava que quem vai à missa por obrigação ou costume, sem coração, sem atenção, sem conversão, pode sair mais endurecido do que entrou. Dizia que o sacrifício de Cristo é oferecido por todos, mas só frutifica em quem se abre com fé viva e humildade. Para ele, a missa não era um espetáculo a ser assistido, mas um mistério a ser vivido, uma união íntima com o Cristo sofredor e ressuscitado. Ele suplicava aos fiéis: preparem-se antes, façam silêncio, peçam perdão, peçam fé. Não aceitava a ideia de chegar atrasado, sair antes ou conversar durante o santo sacrifício. Para ele, isso não era apenas descuido, era falta de amor e de consciência. Ele dizia: quem ama não se atrasa para o encontro com o amado. Quem compreende o valor não o abandona antes do fim. Padre Pio via a Eucaristia como o alimento necessário para resistir às tentações mais sutis. Ele mesmo, visitado por tentações violentas do maligno, sabia que sem a força da comunhão diária, sucumbiria. Ele dizia que o demônio nunca para de cercar as almas, sussurrando mentiras, inflando o orgulho, fomentando o desânimo. Mas que o demônio não resiste a uma alma que recebe Jesus com amor. Ele ensinava: a comunhão frequente é uma espada afiada contra o inimigo. Para ele, não havia exorcismo mais poderoso do que uma missa celebrada com fé. Não havia oração mais eficaz do que a oferta pura do Cordeiro de Deus. Por isso, exortava: comunguem, comunguem, mas comunguem bem. Não se cansava de repetir que era melhor comungar raras vezes com alma preparada do que todos os dias com indiferença ou em estado de pecado. E como ele insistia na confissão, muitos diziam que ele era duro demais, que exigia demais. Mas ele respondia que era por amor às almas. Ele sabia que sem confissão sincera, a comunhão se torna veneno. Não porque Cristo queira punir, mas porque a alma endurecida rejeita a graça. Ele via pessoas que evitavam confessar pecados graves por vergonha ou orgulho, mas iam comungar para não passar vergonha na frente dos outros. Para Padre Pio, isso era terrível, uma ferida aberta coberta por um pano limpo. Ele dizia: o médico não pode curar o doente que esconde sua doença. Ele passava longas horas no confessionário, esgotado,
às vezes doente, mas nunca desistia, porque sabia que cada confissão bem feita era uma alma arrancada das garras do demônio e preparada para receber Jesus. Ele via isso como sua missão, preparar o maior número possível de almas para comungar dignamente, não para agradá-lo, mas para dar alegria a Cristo. Padre Pio também falava com firmeza sobre a necessidade de reparar as ofensas feitas a Jesus na Eucaristia. Ele chorava ao pensar em quantas comunhões sacrílegas eram feitas todos os dias no mundo. Ele dizia que essas feridas doíam mais no coração de Cristo do que os pregos e os espinhos. Por isso, ele próprio se oferecia como vítima, suportando dores terríveis, ataques demoníacos e calúnias para consolar o Senhor. Ele pedia aos fiéis que fizessem atos de reparação, horas santas, visitas ao Santíssimo, orações de desagravo. Ele dizia: não podemos permanecer indiferentes enquanto Jesus é ofendido e desprezado. Ele via isso como uma questão de justiça e amor. Porque quem ama, repara. Quem ama, defende, e quem ama, se sacrifica para consolar o amado. Padre Pio sabia que a devoção verdadeira à Eucaristia não podia ficar apenas no ritual externo. Ele insistia que o coração precisava ser preparado como um sacrário vivo. Ele falava que muitos se aproximavam do altar, carregando rancores, invejas, mentiras não confessadas. E ainda assim estendiam as mãos para receber Jesus. Ele dizia que isso era como oferecer ao Rei dos Reis um trono de lama. Para ele, a pureza de intenção era essencial. Não se tratava de ser perfeito, mas de ser humilde, reconhecer a própria miséria e pedir perdão sincero. Padre Pio afirmava com força: Jesus não recusa um coração contrito. Ele sabia que o Senhor queria entrar até mesmo nas almas mais feridas, mas só poderia transformar quem abrisse as portas sem reservas, sem máscaras, sem orgulho. Em suas homilias e conversas espirituais, Padre Pio repetia sem cessar: frequentem a Eucaristia, mas não sem preparação. Ele falava que cada missa era um convite para a conversão diária. Ele mesmo se confessava com frequência, mesmo sendo um santo, um homem que carregava os estigmas de Cristo. Isso porque sabia que a luz de Deus revela as menores sombras. Ele não se achava melhor que ninguém, mas queria dar o exemplo de quem luta para permanecer puro, para receber Jesus. Ele dizia que até mesmo os pecados veniais, se não combatidos, vão criando crostas no coração, tornando-o insensível. Por isso, insistia: examinem-se, peçam a graça de conhecer suas faltas. Não como um moralista frio, mas como um médico da alma que não queria perder nenhuma vida para o mal. Ele também falava com paixão sobre o poder transformador da Eucaristia. Dizia que muitos reclamavam de suas fraquezas, de suas recaídas nos mesmos pecados, mas não se alimentavam dignamente do pão dos fortes. Ele explicava que a comunhão, recebida com fé viva, fortalecia contra as tentações, iluminava a consciência, inflamava o amor, mas advertia: não se iludam. Se vocês comungam sem disposição para mudar de vida, a Eucaristia não o santifica. Ele via a comunhão como uma semente divina que precisava de solo fértil. E ele mesmo trabalhava para preparar esse solo nas almas. Passava horas no confessionário arrancando ervas daninhas, regava com lágrimas de compaixão, iluminava com palavras firmes, mas cheias de amor. Para ele, cada fiel era um campo precioso confiado por Cristo. Padre Pio não se contentava com uma espiritualidade rasa. Ele queria gerar santos. Ele dizia que Jesus não se dá parcialmente na Eucaristia. Ele se entrega por inteiro. Então esperava uma entrega total de quem o recebia. Ele pregava o abandono na vontade de Deus, a paciência nas provações, a caridade concreta com o próximo. Ele dizia: a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio para os pecadores dispostos a mudar.
Mas acrescentava: não transformem o remédio em veneno, tomando-o sem arrependimento. Sua linguagem era direta, sem meias palavras, porque o amor verdadeiro não adulava, corrigia, resgatava, salvava. Para Padre Pio, falar manso sobre verdades eternas era condenar as almas ao sono mortal, e ele próprio era o maior exemplo do que pregava. Celebrava a missa como se fosse a última, como se o céu inteiro assistisse em silêncio. Seus olhos se enchiam de lágrimas, sua voz tremia ao pronunciar as palavras da consagração. Ele dizia que naquele momento não era mais ele que falava, mas o próprio Cristo. Ele implorava pelos pecadores, oferecia seus sofrimentos, suportava humilhações e perseguições para salvar almas. Ele sabia que o demônio o odiava justamente por isso, porque ele era um sacerdote apaixonado pela Eucaristia, determinado a arrastar o maior número possível de almas para o coração de Jesus. E esse era o seu testamento espiritual: amar a Eucaristia mais do que a si mesmo, viver para levá-la às almas, morrer consumido por esse fogo sagrado. Padre Pio entendia como poucos o mistério insondável do amor divino escondido na Eucaristia. Ele dizia que Jesus se humilha de modo incompreensível ao se fazer pão para nós, e que esse milagre cotidiano deveria provocar temor reverente e amor inflamado em cada fiel. Ele se indignava ao ver como tantos cristãos tratavam esse tesouro com indiferença. Não suportava ver igrejas vazias durante a adoração ao Santíssimo. Dizia que as almas eram preguiçosas para vigiar 1 hora com Jesus, mas perdiam horas em conversas fúteis ou em prazeres vãos. Para ele, o abandono dos sacrários era uma ferida aberta no coração de Cristo. Ele afirmava com dor: Jesus espera por vocês dia e noite no tabernáculo. Ele os convida a abrir o coração e não encontra ninguém. Essa dor o consumia tanto que ele mesmo passava longos momentos em oração silenciosa diante do sacrário. Mesmo quando seu corpo estava exausto ou doente, ele se arrastava para ficar ali, contemplando o amor que se escondia sob as espécies eucarísticas. Ele dizia que bastava um olhar sincero, um suspiro de amor para consolar o coração de Jesus. Insistia com os fiéis: vocês não precisam de muitas palavras, mas de muito amor. Ele ensinava que quem adora em silêncio com coração contrito já oferece uma oração poderosa. Para ele, cada visita ao Santíssimo era uma oportunidade de reparar as ofensas feitas por aqueles que desprezam ou profanam a Eucaristia. Era também um gesto de amizade e intimidade com o Salvador. Padre Pio queria que todos compreendessem que a vida eucarística não se limitava ao momento da missa ou da comunhão. Era um chamado para viver continuamente na presença de Deus. Ele dizia que quem comunga verdadeiramente deve levar Jesus consigo para casa, para o trabalho, para todas as conversas e decisões. Ele alertava que não fazia sentido comungar e depois viver como se Cristo não estivesse dentro de nós. Era um paradoxo triste que ele via todos os dias. Pessoas que recebiam o corpo de Cristo pela manhã e à tarde já se entregavam a fofocas, impaciências, egoísmos. Ele dizia com dor: vocês carregam o Rei dos Reis em seus corações e o fazem caminhar por caminhos sujos. Por isso ele insistia na necessidade da coerência de vida. Para ele, a comunhão era uma aliança. Não bastava receber Jesus, era preciso deixar-se transformar por ele. Ele dizia que quem se aproxima do altar deve fazê-lo com o desejo sincero de mudar de vida. Isso não significa alcançar a santidade perfeita de um dia para o outro, mas dar passos concretos de conversão. Ele afirmava: Jesus não espera de vocês perfeição imediata, mas fidelidade diária. Ele mesmo já santo aos olhos de todos, vivia numa conversão constante, sempre examinando sua consciência, sempre suplicando misericórdia. Ele dizia que a humildade era a chave para uma comunhão frutuosa. Sem humildade, até mesmo as boas obras se corrompem em vaidade.
Padre Pio também explicava que a Eucaristia não é só força para a luta pessoal contra o pecado, mas fonte de caridade para com os outros. Ele dizia que não é possível estar em comunhão com Cristo sem buscar estar em comunhão com o irmão. Por isso, chamava à reconciliação, ao perdão, à paciência. Alertava que guardar rancor, ódio ou desprezo no coração é trancar a porta para Jesus. Ele dizia com severidade: como vocês podem receber o príncipe da paz com ódio no coração? Para ele, a Eucaristia não era só um encontro íntimo com Deus, mas um compromisso concreto de amar como ele amou. Por isso, não tolerava a hipocrisia. Ele chamava todos à verdade interior, ao exame de consciência sincero e à caridade operante. Porque para ele, não havia espiritualidade autêntica sem amor ao próximo. Padre Pio ensinava que a Eucaristia não era apenas um rito religioso, mas o coração vivo de toda a Igreja. Ele dizia com veemência que sem a missa o mundo não poderia continuar existindo. Não por acaso, ele oferecia cada celebração como sacrifício por toda a humanidade. Ele falava: se os homens soubessem o valor da missa, a polícia teria que conter as multidões que quisessem entrar. Essa frase não era hipérbole poética, era sua visão espiritual. Ele via a missa como o Calvário tornado presente, o mesmo sacrifício do Gólgota, oferecido para apagar os pecados do mundo. Ele sabia que as graças infinitas derramadas por Cristo na cruz se tornavam disponíveis em cada altar. E isso o enchia de um temor reverente, mas também de uma esperança ardente. Ele queria que todos entendessem que participar da Eucaristia era entrar nesse mistério de amor extremo, que não se podia fazê-lo por mera rotina ou hábito social. Ele criticava com firmeza quem participava da missa sem atenção, sem devoção, conversando ou distraído. Dizia: vocês estão no Calvário, ao pé da cruz, como podem estar pensando em outras coisas? Ele pedia recolhimento, silêncio interior, preparação do coração. Não aceitava desculpas de pressa ou impaciência. Para ele, o tempo dedicado a Deus não era perdido, mas santificado. Dizia que a pressa na casa do Senhor era sinal de ingratidão. A missa, para ele, não era algo a encaixar no dia corrido, mas o centro em torno do qual tudo deveria girar. Padre Pio insistia também no mistério da presença real. Ele dizia que muitos cristãos haviam perdido a fé nesse dogma essencial, que tratavam o altar como um palco, o sacrário como um armário. Ele chorava ao ver a falta de respeito, as genuflexões apressadas, as conversas em voz alta dentro das igrejas. Ele via nisso uma forma de traição. Ele dizia: vocês acreditam mesmo que Jesus está ali? Então ajoelhem-se, façam silêncio, amem. Ele próprio se prostrava por longos momentos diante do sacrário, mesmo em dor, mesmo com os estigmas sangrando. Ele ensinava com o exemplo o que significava adorar, esvaziar-se de si mesmo, reconhecer a majestade de Deus escondida sob as aparências humildes do pão. Para ele, a Eucaristia também era o antídoto contra o mal. Ele dizia que o demônio odiava a missa mais do que qualquer outra coisa, que atacava os sacerdotes justamente porque eles tinham o poder de celebrar o santo sacrifício. Padre Pio mesmo sofria perseguições espirituais terríveis. Via o diabo com seus próprios olhos, sentia suas agressões físicas, mas não desistia. Ele dizia que cada missa bem celebrada, cada comunhão bem recebida, arrancava almas das garras do inferno. Ele chamava a Eucaristia de terror dos demônios. Por isso, exortava seus filhos espirituais a comungarem frequentemente, mas com dignidade. Dizia: o diabo nada pode contra quem se une a Cristo na comunhão com fé e pureza de coração. Ele via a missa e a comunhão não apenas como devoções pessoais, mas como missão para o mundo. Ele dizia que o cristão que comunga deve sair transformado, como uma vela acesa para iluminar a escuridão.
Ele chamava todos à coerência de vida, à conversão real. Não aceitava uma fé de aparências, sem frutos. Ele pedia que os fiéis levassem a paz de Cristo às famílias, ao trabalho, aos pobres, aos doentes. Ele via a Eucaristia como fonte de caridade social, não só consolo espiritual. Dizia que o cristão não podia se fechar em si mesmo depois de comungar, mas deveria se abrir em serviço, compaixão e perdão. Porque para ele, a missa não terminava com a bênção final. Começava ali a missão de viver o Evangelho. Padre Pio não queria apenas formar devotos piedosos, mas almas verdadeiramente transformadas pela graça da Eucaristia. Ele sabia que a fé não podia ser algo estanque, confinado aos bancos de igreja. Para ele, cada missa era um chamado à missão. Ele repetia: a missa é a maior obra missionária da igreja. Ele queria que cada fiel, ao sair do templo, carregasse Cristo no olhar, nas palavras, nas ações. Ele dizia que a comunhão bem recebida inflamava o coração de caridade, despertava a coragem para perdoar e capacitava até mesmo os mais frágeis a enfrentar as tempestades da vida com esperança. Era essa visão que o movia a suportar dores atrozes sem reclamar, a aconselhar penitências salutares sem medo de desagradar, a derramar lágrimas ao ouvir confissões de quem voltava finalmente para os braços do Pai. Ele via o céu ali, no altar, mas também via as chagas do mundo que precisavam ser curadas com aquele mesmo amor. Ele queria arrancar as almas da mediocridade espiritual, das distrações banais, do hábito sem vida. Ele dizia: não se aproximem da Eucaristia com o coração frio. Para ele, o maior escândalo não era o pecado em si, porque Cristo veio para os pecadores, mas a indiferença, a comunhão mecânica, o costume vazio de quem já não sente nada ao receber o corpo de Cristo. Ele via isso como uma traição e por isso suplicava que se pedisse a Jesus: dá-me um coração que arda. Ele dizia que até mesmo o pecador mais endurecido podia se converter se suplicasse sinceramente esse fogo. Ele próprio passava horas diante do sacrário, chorando pelos indiferentes. Não por desprezo, mas por amor, porque sabia que o inferno começava quando se deixava de amar. Padre Pio acreditava com todo o seu ser que a Eucaristia era o grande segredo da santidade. Não como um prêmio para poucos escolhidos, mas como alimento para todos os que desejassem caminhar para Deus. Ele dizia que não importava quão suja estivesse uma alma, bastava um bom exame de consciência, uma confissão humilde, e ela podia receber o Rei do Universo. Mas ele também advertia com rigor pastoral: não brinquem com esse mistério. Ele dizia que a comunhão sem arrependimento era como receber Jesus e depois expulsá-lo com violência do coração. Por isso, insistia na confissão frequente, na vigilância dos pensamentos, no cuidado com as palavras, na caridade para com todos. Ele queria preparar os corações como belos sacrários vivos. E dizia que, se o povo entendesse isso, o mundo inteiro mudaria. Ele sabia que não era fácil. Nunca prometeu facilidades. Ao contrário, falava de luta interior, de tentação constante, de vigilância perseverante. Ele mesmo era o maior exemplo disso. Carregava no corpo os estigmas, suportava zombarias, calúnias, investidas demoníacas. Mas dizia: se Jesus está conosco, nada nos falta. Ele queria que todos entendessem que a vida cristã não era um caminho sem cruz, mas um caminho com Cristo carregando a cruz junto. A Eucaristia, para ele, era força para essa caminhada, era companhia para as noites mais escuras, era certeza de vitória mesmo quando tudo parecia perdido. Ele falava: o demônio pode nos tentar, mas se estivermos unidos a Jesus na comunhão, ele não nos vencerá. Sua fé era inabalável, não porque fosse cego, mas porque via além, via o amor crucificado que se fazia pão.
Por isso, hoje eu te convido, não como quem instrui de cima, mas como quem caminha ao teu lado, a redescobrir o poder da Eucaristia com o coração ensinável de um filho espiritual de Padre Pio. Permita-se questionar: como tenho me preparado para receber Jesus? Tenho me confessado com humildade? Tenho buscado viver em caridade, evitando julgamentos e fofocas? Tenho reservado tempo para adorá-lo no silêncio do sacrário? Deixe essas perguntas ecoarem dentro de você. Peça a Ele mesmo a resposta, ajoelhado em oração. E se essa mensagem tocou o teu coração, te convido a se unir a essa missão. Compartilhe este vídeo com quem precisa recordar o valor infinito da Eucaristia. Deixe seu comentário como testemunho ou pedido de oração, para que possamos interceder uns pelos outros. E inscreva-se no canal para continuarmos juntos nessa jornada de fé. Porque não caminhamos sozinhos, caminhamos sustentados por aquele que se faz pão para nos dar vida em abundância.